Caso vocês não consigam, então, deixa eu voltar aqui para o meu PDF, só um pouquinho. Da aula que nós estávamos vendo. Então, eu apresentei o plano de ensino para vocês. Então, como eu estava comentando, as aulas vão ser gravadas, todas elas. Então, caso vocês não consigam comparecer no horário, né, para assistir a aula enquanto eu estou apresentando, né, vocês podem assistir em outro momento. Eu marquei para vocês, então, a aula síncrona, tá? Nas segundas-feiras, às 16, né? Das 16 às 17. Então, a nossa aula, ela ocorre, né, na segunda e na sexta. Eu pensei em, então, trabalhar com vocês, né, nessa aula, digamos assim, ao vivo, na segunda-feira, às 16 horas, porque na sexta, geralmente, a gente está um pouquinho mais cansado e eu prefiro, então, deixar na segunda que vocês estejam mais dispostos, já que é uma disciplina bem prática, né? E aí, na sexta-feira, às 16 horas, então eu vou conversando com vocês para a gente, talvez, corrigir algum exercício, né, tirar alguma dúvida, isso na sexta-feira. Então, por quê? Durante a aula síncrona, eu passo o conteúdo e talvez não dê tempo da gente corrigir exercício. Então, deixamos para fazer as correções na sexta, tá? Que aí fica um tempo bom para vocês realizarem o exercício, né? E a gente poder corrigir, então. Porque a nossa aula da segunda, ela é de 1 hora. E daí na sexta nós teríamos mais 1 hora para fazermos essas correções. Né? Não sei se alguém tem alguma objeção sobre esse tempo. Se fica tranquilo para vocês. A princípio, eu acho que sim. Segunda-feira é sempre bom, né? A gente fica mais descansado. Isso. No decorrer da semana a gente trabalha em exercícios, né? Isso. No final da semana fica muito bom. Isso. É o que a gente tem de dúvida. Isso. E aí, outro ponto importante, pessoal, é que as presenças, elas vão ser contabilizadas, tá? Conforme os exercícios. Então, como eu disse, vocês não precisam estar presentes na segunda-feira quando eu estou passando o conteúdo para vocês. Né? É interessante estar presente? Sim, né? Porque aí talvez vocês podem tirar uma dúvida no momento da explicação. Mas caso vocês preferirem assistir a aula em outro momento, não tem problema. Né? A presença ela não está contabilizada com o fato de vocês estarem assistindo a aula ou não. A presença é contabilizada com o envio de exercícios. Então, vocês vão fazer o quê? Assistir a aula, né? Vocês vão acessar os exercícios que vão estar sempre no Moodle, tá? Os exercícios vão estar lá num segundo link, né? Então, eu coloco aula 1, né? Exercício aula 1, né? Dia 21/6, por exemplo. Então, vocês acessem o link lá no Moodle, realizam o exercício e enviam pelo Moodle. Então, quando chegar na sexta-feira, então, o envio dos exercícios fecha. Então, até sexta vocês têm para enviar, né, o exercício. Depois disso, o Moodle para de receber o exercício e a gente faz a correção, tá? Caso vocês tenham uma semana de provas, né? Ficou cheio de trabalho na semana. Eu posso estender o prazo,
de envio, tá? Não tem problema também. Mas o ideal é que vocês utilizem de segunda a sexta para fazer os exercícios, porque daí na sexta a gente corrige, tira todas as dúvidas, né? E pode trabalhar nesse sentido aí. Então, tentem sempre por esse envio de exercícios que contabiliza as presenças de vocês. Tá? Deixa eu ver o que mais. Os materiais. Então, eu sugiro que vocês tenham aí onde anotar as coisas, porque como é uma disciplina prática, tem bastante código, né? Então, tem bastante detalhe, assim, no sentido de o que faz um comando lá, né? Comando lá numa cédula do Excel. O que faz aquele comando, né? Como que eu faço aquele comando? Eu vou precisar, abre chaves, fecha chaves, abre parênteses, fecha parênteses. Por isso é interessante que vocês anotem, né? Pode ser no computador, pode ser no caderno, né? Então, vocês anotem os comandos, tá? E o que faz cada comando? Vocês vão precisar ter um computador, então, preciso que vocês providenciem, né? Um computador. A gente vai trabalhar também com o software Excel nesse primeiro momento da disciplina, então eu preciso que vocês preparem esse computador com o software, né, do Excel, e depois vocês vão preparar, né, o computador com o software Octave. Vocês podem já deixar preparado com o Octave também, né, caso vocês prefiram, para depois lá na frente não se enrolar, pode deixar os dois instalados, né. Quem não tem o Excel na máquina, tem também a opção de você usar online. Pode ser que mude alguns detalhes na ferramenta, mas é possível, tá? Só que vocês precisam estar organizados daí com as planilhas, né? Quando ele está na nuvem, vocês têm que ter uma certa organização ali. Então, vocês preparem esses materiais, que aí na próxima aula a gente já vai começar, então, ver algumas coisas no Excel, tá? Então, já deixem o computador preparado. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Pode falar. Sobre a questão do GNU Octave ali, quando tu baixa, aparece o I, o GUI. Uhum. Daí qual deles tu seria ou deixar os dois? Os dois. Os dois porque um é a parte visual e o outro é o compilador da linguagem. Mas aí, na aula que a gente for utilizar, eu vou mostrar para vocês também como que funciona, né? Porque vocês vão ter que se familiarizar também com a interface do Octave, tá? O Excel, eu acredito que todo mundo está mais ou menos familiarizado, mas também vou fazer uma introdução. E o Octave vai mudar um pouquinho, então, mas eu vou explicar para vocês essa parte também. Mais alguma dúvida? Então, pessoal, em relação ao plano de ensino, as aulas, os materiais, vocês estão tranquilos? Quanto ao Moodle, alguém tem alguma dificuldade? Tudo certo? Bom, que bom, ótimo. É legal interagir assim, que nem a Nayara está fazendo, tá, pessoal? Como é uma disciplina prática, eu gosto que vocês interajam para mim sentir se vocês estão entendendo, tá? Então, é legal que tenha essa interação aí.
Então, vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo. Hoje, então, eu vou fazer uma introdução à disciplina, tá? Para que vocês tenham uma base, um conhecimento inicial, tá? E que a gente não entre diretamente assim na prática, né? Vamos conversar um pouquinho, tá? Então, essa disciplina, como eu estava comentando com vocês lá no plano de ensino, é uma disciplina que envolve lógica e a resolução dos problemas através da lógica. Então, o engenheiro, né, tanto o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, né, etc. Entre todos os engenheiros existem problemas complexos, né, problemas simples, né, mas que precisa então o uso, né, de métodos para resolver esses problemas. Em geral, a resolução de problemas mais complexos, de grande dimensão, adota-se uma postura de dividir para conquistar. O que seria isso? Então, a gente pega um problema grande e divide ele em partes menores, né? Porque assim, pegando partes menores desse problema, a gente vai conseguir chegar, então, numa solução do problema como um todo. Mas precisamos, então, partir, né, de pequenas partes. Porque se a gente tem um problema complexo e precisa resolver, se a gente tentar resolver ele já de cara, assim, a gente vai ficar perdido, né? E talvez não consiga chegar numa solução. Então, a gente sempre divide ele em problemas menores. Começa, então, por uma primeira parte, menorzinha, né? Para resolver esse problema. Com o tempo, vocês vão entender um pouquinho melhor o que seria isso. Esse processo, né? Então, essa habilidade que vocês vão adquirir, né? Geralmente, é interessante que a gente também adquira o raciocínio lógico, né? Então, por quê? Porque dividindo esse problema em várias partes pequenas, você vai iniciar, né, por uma primeira parte e essa vai ligar com a segunda e vai ligar com a terceira. Então, você precisa também desenvolver um raciocínio lógico em cima dessa resolução. Ao longo da vida, né, os engenheiros eles já vão adquirindo essa experiência também, né? Então, a mente deles, a forma de pensar, né, já leva sempre em decompor esses problemas, né, e em métodos, então, para resolver um problema maior. Mas como é que ficam os estudantes, né, que ainda não têm toda essa experiência? É por isso que entra, então, essa disciplina de lógica e algoritmos, porque essa disciplina que vai fazer vocês, né, vai auxiliar vocês a aprimorar essa habilidade, então, para resolver grandes problemas, né, problemas complexos. Vocês vão aprender pensar dessa forma, né? Dividindo um problema complexo em menores e usar, então, a lógica de programação para resolver esses problemas complexos, né? Então, o ensino da lógica de computação, ela tem o propósito de treinar a capacidade de vocês de sistematizar a solução de problemas, né? E ela não só possibilita esse aprendizado, né, de solução de problemas através da lógica, como também habilita vocês,
né, em resolver esses problemas com o uso do computador, né? Então, pode ser que vocês tenham problemas lá de cálculo que, sabendo lógica, conhecendo o Excel, vocês conseguem resolver, né? Mas se vocês não, vocês sabem só um pouquinho de Excel e não tem lógica, né? Se não tem o ensino da lógica ali, vocês talvez não vão conseguir resolver. Então, é uma união, né, entre a lógica de programação, né, e o software, né, do computador. Então, talvez vocês tenham que realizar cálculos, né, bem maiores, e talvez com muitos números, né? Então, isso seria praticamente impossível, talvez, realizar à mão. E o software ele vai possibilitar que vocês façam esses cálculos rapidamente. Mas vocês vão precisar saber como realizar eles, né? Então, por exemplo, eu tenho um grande problema, um problema bem complexo, cheio de números para calcular. Como que eu vou resolver isso? Através da lógica de programação, vocês vão saber resolver isso. Então, não somente o Excel, né, mas também o Octave. O Excel ele é um pouco mais limitado, mas ele vai servir para vocês em alguns momentos e vai servir também para vocês aprenderem lógica. Mas caso vocês mais para frente tenham problemas maiores, né, que o Excel não consiga resolver pelas fórmulas que ele já possui, vocês talvez tenham que criar uma fórmula, né? Então, por exemplo, se for só um problema de soma, ok, com o Excel eu resolvo um problema de soma, né? Posso ter lá um milhão de valores para somar, simplesmente usar o sum lá do Excel, ok, né? Resolveu o meu problema. Mas e se eu tiver uma equação, né? Como que eu vou fazer? Né? Se eu tiver lá uma Bhaskara, eu consigo aplicar a Bhaskara com Excel? Talvez não consiga, né? Então, como que eu vou fazer? Vou calcular 1 milhão de números, aplicar a Bhaskara em 1 milhão de números usando a folha de papel? Será que esse cálculo vai estar correto lá no final? Pode ser que sim. Pode ser que, sei lá, eu me distraia com a TV e não consiga resolver esse cálculo. Como que eu faço? Aí entra a nossa linguagem de programação. Eu posso, então, com a linguagem de programação, fazer o passo a passo para que o computador resolva para mim o cálculo. Então, eu posso dar lá 1 milhão de números para ele e dizer, essa aqui é a fórmula de Bhaskara. Eu quero aplicar essa fórmula a esse 1 milhão de números. Então, através da linguagem de programação, isso é possível. E é por isso que a gente vai aprender nessa disciplina. Então, a lógica de programação e a programação vai ajudar vocês na resolução desses problemas. Mas é necessário que vocês treinem isso também, né? Que vocês saibam quais comandos vão usar. E tudo isso vocês vão aprender. E no final vocês com certeza vão achar isso bem interessante, né? Então, a importância, né, da programação na engenharia, ela não é de hoje, né? Ela está intimamente ligada com o desenvolvimento da engenharia. O uso de desenvolvimento de sistemas de software está presente no dia a dia de muitos engenheiros, né? Então é importante que os engenheiros eles conheçam
pelo menos as noções básicas, né, envolvidas nessa atividade, porque ela tem, então, essa ligação íntima, né, com programação. Mas, né, isso é bem histórico, né? Então, não é de hoje que o engenheiro precisa do computador e precisa da programação e da lógica, né? Só para trazer um pouquinho dessa história para vocês, né? O computador, ele iniciou, digamos assim, há muitos séculos, né? Começou lá com os babilônios, cerca de 500 anos antes de Cristo, com a invenção do ábaco. Então, a gente na computação diz que o ábaco é o primeiro computador da história, mas o ábaco, ele era uma ferramenta, então, de cálculo manual. Às vezes, quando criança, a gente ganhava um ábaco, não sei se vocês chegaram a conhecer, né? Então, era aquele instrumento, como está nesse desenho aqui, né? Ele tem umas bolinhas coloridas e você fica, passa para cá, passa para lá, aquelas bolinhas ali, e você faz o cálculo, né? E aí, depois, então, de muitos séculos, né, a primeira evolução do ábaco foi em 1642, com a invenção da Pascalene. Então, a gente diz que o matemático Blaise Pascal é um dos pais da computação, né? Tanto que existe uma linguagem de programação que se chama Pascal. Então, é em homenagem ao Blaise Pascal, o físico e matemático, né? Mas a Pascalene, né, era um equipamento que só conseguia realizar algumas somas e subtrações. Então, esse dispositivo, ele foi evoluindo, né, até hoje, mas houve tempos na história que era muito lento, né, o cálculo utilizando esses equipamentos. Mas aí o que aconteceu? Depois, né, de séculos ali de evolução, na época lá das guerras, né, ali na Primeira e Segunda Guerra Mundial, os militares eles precisavam de soluções para os problemas de ataque, né? Então, tanto de ataque quanto para construir, então, essas edificações para se proteger dos ataques. Então, como não existia equipamentos confiáveis para solucionar esses problemas, eles utilizavam pessoas. Então, essas pessoas, né, seriam os primeiros engenheiros e eles projetavam, então, a construção de equipamentos ou de edificações de segurança. Os equipamentos, então, eles serviam para fazer cálculos, né, de rota de míssil. Então, por exemplo, eles captavam alguma informação do inimigo e pegavam aqueles valores e sabiam, por exemplo, onde é que ia ser o ataque, né? Ou eles queriam atacar o inimigo e precisavam calcular qual distância eles tinham que enviar o míssil, né? Onde é que eles queriam que caísse o míssil. Então, eles usavam, no começo, engenheiros, né? Profissionais que sabiam cálculo e sabiam lógica, né? E aí, esses profissionais é que computavam, né, essas coisas. E também eles precisavam, então, construir edificações que protegessem eles, né, dos ataques. E aí também precisavam dos engenheiros. E aí esses profissionais que eram chamados de computadores, né? Então eles eram muito comuns nesses períodos de guerra para calcular, então, lógica de distribuição de armas, né, também. E isso ficou conhecido pelo nome de logística.
aqui tem uma tabela, né, que traz um pouquinho do histórico do computador. Então, a primeira geração, digamos assim, de computadores, eles eram a válvula. Então, o que acontece? Eles eram gigantescos, assim, e aquelas válvulas tinham que ficar ligando e desligando, né, pelos engenheiros. Os engenheiros ficavam ligando e desligando as válvulas, e assim funcionava o computador. E às vezes uma válvula queimava, eles tinham que trocar, né, e etc. Depois essas válvulas elas foram substituídas por transistores. Então ficou bem mais fácil, porque as válvulas queimavam muito fácil, né? E os transistores não. Depois a terceira geração já trouxe os circuitos integrados, né? Os chips, essas coisas que a gente já conhece. Depois, na quarta geração, então, veio o microprocessador, né, que a gente hoje sabe que é bem pequenininho ali, está no nosso celular, no nosso computador, no nosso notebook. E a quinta geração, que é a que está em andamento, né, traz essa conectividade com inteligência artificial. Então, as gerações dos computadores, né, dá para dizer que começaram lá nas guerras, né, eram as válvulas, e hoje já tem aí inteligência artificial. Então, com o passar do tempo, né, os conhecimentos desses engenheiros, eles começaram a ser aplicados também nas construções civis, e não somente militar, né? Os computadores também, eles passaram, né, então, desse ambiente militar para o dia a dia das pessoas. Eles viram que aquilo foi útil na guerra, né? E aí eles passaram a ser utilizados também comercialmente, né? E até a engenharia civil ela foi desmembrada e foi criado também a engenharia mecânica. Então, para separar um pouco essa quantidade de profissionais, né, e cada profissional, então, se especializar um pouco mais, né, numa área ou em outra. Então, eles inventaram um motor elétrico, né, que então potencializou os computadores, né. Então, a primeira máquina projetada, ela foi projetada por Hermann Hollick. Então, ele é fundador da IBM, que é uma empresa de computador muito poderosa. E essa máquina, então, ela realizava cálculo de pagamento dos funcionários, né? Então, ela fazia a contabilidade, né, digamos assim. Depois, né, dessa popularização da engenharia elétrica e dos motores elétricos, então surgiu outra engenharia, que é a engenharia elétrica. Então, isso tudo começou lá na Segunda Guerra Mundial, né, onde os engenheiros alemães criaram máquinas complexas de criptografia, as chamadas Enigma. Então, essas forças aliadas, né, e juntamente com o exército norte-americano, elas conseguiam captar as mensagens transmitidas pelos alemães, só que elas estavam codificadas, né? E aí, percebendo que eles precisavam decifrar essas mensagens codificadas, foi que então os computadores mecânicos, né, inventados pelo Hermann, auxiliaram nisso, né, no desenvolvimento dessa resolução aí de cálculo, né. E aí o primeiro deles foi o denominado ENIAC, né, e depois veio o Colossus. Então, esses computadores, eles
captavam, né, essas mensagens criptografadas e eram capazes de traduzir, digamos assim, essas mensagens. E aí, assim, os norte-americanos sabiam onde que os alemães iam atacar, como que eles iam atacar. Então, digamos que foi a grande explosão ali da computação, né? O ENIAC, então, ele tinha 30 toneladas e ele media 180 metros quadrados. Então, ele era gigante, né? E aí, o problema, né, era quando queimava as válvulas, né? Depois, então, com as evoluções seguintes, né, vieram os transistores, os circuitos integrados, e aí eles conseguiram diminuir o tamanho desses computadores, né? E não precisam mais, imagina, em 1946 eles eram gigantes, né? Hoje eles cabem na palma da mão da gente. Então foi uma grande evolução na história e teve muitos engenheiros e projetistas, né, que focavam em resolver esses problemas, né, e projetar os computadores com mais capacidade e cada vez menores. Então, com o tempo, né, o projeto de computadores começou a exigir mais conhecimento específico. Então, a engenharia microeletrônica e a engenharia da computação, elas surgiram por causa dessa necessidade de conhecimento específico. Muito dos sistemas desenvolvidos hoje em dia nada tem a ver com problemas de engenharia clássica, mas o desenvolvimento do software, né, então, deu origem à engenharia de software. E hoje os computadores, eles fazem parte, né, do dia a dia de praticamente todo engenheiro. Então, não está somente reduzida à engenharia de software, né? Tá na engenharia elétrica, na engenharia civil, na engenharia mecânica. E aí, existe então uma correlação, né, ao funcionamento do computador com a forma de trabalhar dos engenheiros. O que acontece? Precisa resolver, né, por exemplo, problemas de mecânica, o engenheiro de software não vai conseguir fazer sozinho. Ou precisa do engenharia da mecânica, né, um profissional da engenharia mecânica. E aí é que entra também uma outra área, né, que é essa necessidade de ter o desenvolvedor de software e o desenvolvedor e um engenheiro, né, porque o engenheiro de software não sabe, né, projetar, por exemplo, um programa de AutoCAD sem saber o que precisa. Então, a gente tem aí vários softwares específicos para engenharia, mas todas elas precisou do auxílio, do trabalho em conjunto de um engenheiro, né, da área. Então, por exemplo, o AutoCAD, né, como que o desenvolvedor de software, o engenheiro de software vai saber o que precisa até lá, né? Tem o programa DINA, né, os de estatística, por exemplo. Não tem como a pessoa da engenharia de software fazer isso sozinha, né? Precisa do engenheiro da outra área que vai dizer: eu preciso de um programa que calcule a área total de um terreno, por exemplo, né? Então, quem que conhece o cálculo da área? É o engenheiro civil. Quem é que conhece, né, como desenvolver o software para isso?
o engenheiro de software, mas os dois juntos, né, que vão desenvolver esse software. Então, vocês sabendo lógica de programação também podem auxiliar nesse sentido, né? Mas o mais importante é vocês poderem aplicar, né, a lógica de programação para resolver os problemas da engenharia, né? Então, existem diversas situações, né, do dia a dia ali que precisam ser calculados, situações que precisam ser resolvidas através da lógica, né, e precisam ser talvez programadas, como eu comentei com vocês antes. Eu preciso de uma equação lá, uma equação de distribuição, de frequência, eu preciso de uma equação complexa, aplicada em vários valores, né? Eu preciso, então, saber programar essa equação, né? Para que o computador execute ela em cima dos valores e traga a solução para mim. Então, ele vem para facilitar muito, né? Para simplificar essa vida do engenheiro, né? E então a gente aprende lógica, né? Aprende usar as ferramentas, o Excel, né? Uma linguagem de programação para conseguir, né, utilizar, né, nos cálculos. Então, para finalizar, né, eu falei até agora sobre a lógica, né, a lógica de programação. O que ela é, né? O que é a lógica, né? Se a gente for pensar um pouquinho, não sei se alguém quer comentar aí o que é lógica para vocês. Ninguém se arrisca? Então, nessa parte da computação eu não cheguei a estudar ainda. Uhum. Mas a termológica, né? A gente se formar em arquitetura, né? A gente usa bastante, principalmente em concursos também, né? Questões que envolvem lógica. Isso, na realidade, ela não deixa de estar ligada também. Então, na realidade, a lógica é um ramo da filosofia e da matemática, né? Então, é por isso que você usa ela, né, que nem você comentou, em concurso, usa a lógica em outras áreas, né? Porque a lógica, ela estuda métodos e princípios, né? Então, que permitem fazer distinção entre raciocínios válidos e não válidos. E isso determina, né, o processo que vai levar a um conhecimento verdadeiro. Na programação, a lógica também é nesse sentido. Então, a gente vai ter lá uma determinada situação que, de acordo com a entrada de um valor, né, então aquilo vai determinar se a sentença é verdadeira ou se ela é falsa. Então, essa distinção entre verdadeiro e falso na programação ela existe também. Então, a única coisa que a gente vai fazer é pegar a lógica que vocês já conhecem, né? A lógica que vocês já têm vivido no dia a dia e levar ela para a programação. Então, ela praticamente é a mesma lógica, né? Mas o método talvez de aplicação que mude um pouco. Então, mas fica sempre entre verdadeiro e falso, né? Então, x mais y igual a z, isso é verdadeiro ou falso? Né? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Né? Então, para que ela serve?
né? Então, ela serve para resolver problemas, né? Tanto problemas simples, né? Ou de uma complexidade maior. Por exemplo, né? Um problema que envolve lógica. Eu tenho uma viagem de 300 quilômetros para fazer. Se eu andei 50 quilômetros, quanto falta andar ainda para chegar, né, ao meio dessa distância restante? Então, eu preciso fazer um cálculo, né, e verificar. Se eu andar mais 10 quilômetros, eu vou estar na metade? Se eu andar mais 100 quilômetros, eu vou estar na metade? E aí a lógica que vai trazer para nós. Então, já andei 50, vou andar mais 100, vai dar 150. Estou na metade do caminho? Isso é verdadeiro ou é falso? Então, a partir do cálculo, eu consigo verificar se, quando eu ando 50 quilômetros mais ou 100 quilômetros mais, eu vou estar no metade do caminho ou não. Então, a gente vai usar a lógica de programação para resolver esses problemas. Vamos aprender, então, a fazer o cálculo, né, a aplicar, aprender a aplicar o cálculo na ferramenta, né, no software. E mais para frente a gente vai aprender a verificar, né, uma situação dependendo daquele resultado, né? Então, por exemplo, como eu estava falando, eu andei 50 quilômetros e vou somar mais 100. 150 quilômetros é metade de 300? Então, é o programa que vai determinar para nós se esse cálculo, né, se esse resultado do cálculo é verdadeiro ou não. Então, é nesse sentido que a gente vai envolver a lógica na programação. Um outro exemplo, né, por exemplo, ali o Q, né, o valor de Q na circunferência é maior, né, que... então, o ângulo do Q é maior que o ângulo do vermelho aqui, por exemplo, né? Isso é maior que isso. Então, eu tenho um valor em Q e eu tenho um valor de ângulo. Essa comparação, aqui a gente vê, lógico, que o Q é maior, né? Mas essa comparação a gente vai aprender a colocar no software. E ele vai dizer para nós, sim, não, né? Então, essa lógica que a gente vai aprender também a desenvolver. Então, a gente vai pegar o problema, né? Pensar como resolver esse problema, vai colocar esse problema na ferramenta de software e a partir de qualquer valor de entrada, o software vai dar uma resposta para nós. Outro exemplo, são 20 horas e 25 minutos. Quantas horas se passaram desde as 0 horas? Então, isso também é um cálculo que a gente poderia fazer à mão, já poderia determinar. Lógico, passou 20 horas e 25 minutos a partir da 0. Né? Mas como que a gente faria isso automaticamente? Então, como que a gente resolve os problemas usando lógica de programação? Então, a gente precisa conhecer o problema, saber quais as respostas que ele vai poder nos dar, né? Então, nós temos que considerar todas as situações, e verificar esse problema, existe uma solução para esse problema? Qual o custo da sua implementação?
talvez, às vezes, eu quero somar 2 valores, não vale a pena você implementar isso, né? Botar isso na programação. Eu somo ali na mão, mas e se eu tiver 1 milhão de valores? O que eu tenho que fazer para somar 1 milhão de valores? É um problema, isso sabemos que é um problema. Como que a gente resolve isso? A gente sabe que precisamos somar aquele 1 milhão de valores, né? Como que eu faço para ele somar tudo isso? É isso que a gente vai desenvolver no computador. Então, depois, no final, a gente vê se fez a soma de todos os valores, né? Valida aquela operação. A gente faz uns testes. Então, o uso da lógica, ela é primordial na solução dos problemas, né? Mas, com ela, a gente consegue alcançar os objetivos com eficiência e eficácia. Porque o computador, ele é exato, né? Se você falar para ele, soma, né, o primeiro valor e o terceiro, ele vai fazer isso rapidamente e não vai ter erro, né? Agora, se eu fizer à mão, talvez eu erre. Mas o computador, ele é exato, né? Então ele facilita muito a nossa vida. Mas ninguém ensina, né, outra pessoa a pensar. Mas desenvolver e aperfeiçoar a técnica da lógica, né, com persistência, a gente chega lá. Então, pessoal, não sei se vocês têm alguma dúvida, o que vocês acharam, ficaram mais curiosos, ficaram um pouco mais confusos. Será um desafio, né, Pro? Sim, é por isso que eu digo, é importante que vocês acompanhem cada passo, né, dessa disciplina e vocês pratiquem, tá? E aí vai ser tranquilo. Por isso que eu coloquei ali. O desenvolvimento, né, é gradual, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir até o final aprender lógica de programação. Basta que vocês mantenham uma constância, né? Pelo menos façam um exercício. Eu vou dar, claro, vou dar às vezes 5 exercícios. Pelo menos façam um, né? Que aí vocês vão conseguir desenvolver o raciocínio lógico dentro da programação. Eu não sei se alguém tem mais alguma coisa para comentar. E, pessoal, não fiquem com dúvidas, tá? Me procurem. Ali no Moodle tem o bate-papo ali, vocês podem me mandar recado por ali, eu sempre, dentro da medida do possível, eu respondo, né? Tento responder o mais rápido possível, para que vocês não permaneçam muito tempo com dúvida. Vocês podem me mandar e-mail, tá? Então, o meu e-mail ficou ali também nos slides. E para hoje, eu deixei alguns exercícios, deixa eu ver se eu já disponibilizei aqui. Tá oculto. Eu vou mostrar aqui. É um exercício bem simples, tá? Só uma pesquisa, digamos assim, tá? Para vocês começarem a pensar um pouquinho, né? Começarem a pensar num problema. Então, eu larguei ali um problema, né? Do que é o IMC? Vamos supor que vocês teriam que fazer um cálculo do IMC, né? Como é que vocês avaliariam esse resultado, tá? Então, não tem certo e errado,
tá? Esse exercício é só para fazer vocês pensarem um pouquinho aí nessa primeira semana, tá? É um pequeno desafio, digamos assim. Também vai contabilizar, então, a presença de vocês na aula de hoje. E aí, nas próximas semanas, aí, com o desenvolver da disciplina, a gente vai aprender a fazer esse cálculo aqui no Excel, né? O cálculo do IMC tanto no Excel quanto na linguagem de programação depois, tá? Então, pessoal, quem quiser iniciar o exercício, fica à vontade. Na sexta-feira eu vou estar disponível, né? Quem quiser conversar um pouco, né? Eu acho que esse exercício não vai gerar muitas dúvidas, mas a gente pode conversar um pouquinho na sexta-feira, no mesmo horário. E espero que eu não tenha assustado vocês muito com a programação. Pode falar. É para enviar o arquivo em Word ou em PDF? Pode enviar no Word, tanto faz, né? Esse primeiro exercício pode enviar no Word sem problemas, tá? Até um bloco de notas, né? Também serve. É mais, que nem eu falei, não vai ter certo ou errado. É mais para fazer vocês pensarem um pouquinho, começarem a sentir um pouquinho da disciplina. O envio será até sexta-feira à noite? Isso, até sexta-feira à noite. Então, pessoal, querem fazer mais algum comentário? Aquele segundo software, que eu não lembro o nome agora, Uhum. tem algum site oficial que a gente possa baixar? Sim, o Octave. Deixa eu mandar para vocês aqui no chat. Deixa eu até abrir aqui bem na guia de download. O ideal é que vocês já deixem preparados, né? Esses softwares também. Deixa eu copiar aqui. Tem uma diferença ali entre 64 e 32, né? Então, computadores 64 é esse link aqui. Que às vezes tem diferença entre. Então, é só clicar ali. Ele já vai baixar o arquivo. E para 32 eu vou mandar o outro aqui. Então, vocês podem baixar desse link aí. Pode falar. Quanto aos exercícios da primeira aula, não sei se aconteceu igual a professora de cálculo do ano passado, mas eu vi que a professora botou até sexta, meia-noite, então no caso é 1 minuto depois de quinta, 1h59, não é até sexta de noite, certo? Porque se for até sexta de noite, o que acontecia com ela, às vezes é que ela ficava meia-noite, daí ficava só até quinta de noite e 1 minuto depois, e aí depois caía fora, não dava sexta. Eu coloquei até o dia 25 à meia-noite. Será? Mas ele vai ficar, no caso, 1 minuto depois Do dia 24. Tá. Deixa eu botar. Eu vou botar então 26. Deixa eu ajustar aqui. Daí fica. Não sei por que o Moodle faz essas confusão nas datas. Pronto. Tá ajustado. E aí vocês podem mandar ali. O link. Vou parar a gravação aqui.